Meus irmãos, continuando com a nossa leitura do livro Contos e Apólogos, do irmão X, que é o autor espiritual, através do aparelho mediúnico do querido Chico Xavier. Hoje chegamos ao capítulo 12. Vamos ter um pouco de paciência, porque esse conto de hoje é um pouquinho mais longo que os anteriores. Mas com certeza, como até hoje tem acontecido, nós saímos sempre muito satisfeitos, acredito eu, com as belíssimas lições que são apresentadas nesse formato de um conto, né? Então hoje não deve ser uma exceção. Eu não li ainda, vou ler agora junto com os senhores. O título é O Exame da Caridade. Em populosa cidade do Brasil, os três amigos Ribeiro, Pires e Martins, inspirados no Espiritismo Consolador, fundaram um prestigioso núcleo doutrinário, exclusivamente consagrado a estudos da caridade cristã. Expressivo número de companheiros se lhes agregaram ao ideal e entidades amigas, através de médiuns devotados à causa, se revelaram simpáticas ao trabalho que se propunham desenvolver, colaborando brilhantemente para que a melhor compreensão do Evangelho reinasse no grupo. Dentre elas, salientava-se a benfeitora Custódia, um espírito guia, que tomou a si o encargo maternal de orientar os três companheiros que haviam entrelaçado esperanças e aspirações em torno da redentora virtude. Irmã Custódia ensaiava as mais belas tarefas verbais, na condição de iluminada instrutora, e Ribeiro, Pires e Martins completavam-lhe a obra, proferindo comentários luminosos junto à comunidade acolhedora. Livros edificantes eram interpretados com inimitável brilho. A protetora invisível aos trabalhadores encarnados rejubilava-se feliz. Explicava-nos, exultante, que encontrara, finalmente, uma sementeira promissora, que lhe dava direito à mais ampla expectativa. A caridade ali seria, a breve tempo, árvore abençoada e frondosa, resultando em fonte para sedentos, mesa farta aos famintos e refúgio calmo aos sofredores. Conferências evangélicas multiplicavam-se em admiráveis torneios oratórios. Convertera-se a casa num florilégio precioso. Cada irmão na fé, amparando-se, sobretudo, nas convicções dos três fundadores, incansáveis nas preleções reconfortantes, era portador de observações fraternas e convincentes. Inúmeros estudiosos visitaram com enlevo aquele reduto iluminativo e, ao se despedirem, quase sempre tinham lágrimas copiosas ante a emoção recolhida nos discursos sublimes. Autores quais Richer, Delane e Croques, inclinados às perquisições científicas, quando lidos em semelhante parlamento de amor, soavam estranhamente, porque, no fundo, a instituição era um templo exclusivamente dedicado ao evangelismo salvador. Então, tudo corria sobre trilhos nesse templo que fora iniciado por esses irmãos, nessa casa espírita. Avizinhando-se o 10º aniversário da instalação, Custódia, a benfeitora, pediu que fizessem orações comemorativas especiais. As irradiações da caridade do alto visitariam os três pilares humanos daquela obra divina, e por isso convidava o trio a solenizar o acontecimento com palavras de louvor ao Mestre dos Mestres.
Ribeiro, Pires e Martins exultaram de contentamento. Combinaram pronunciar 3 palestras diferentes no dia indicado. Um deles falaria sobre o tema Caridade e Humanidade. O segundo discorreria sobre Caridade e Iluminação. E o último sobre Caridade e Harmonia. Chegada a noite de paz e luz no templo ornado de flores, a Trindade orientadora encantou os ouvintes com as suas dissertações renovadoras e inspiradas. Houve preces tocantes de mistura com lágrimas insofreáveis. A mentora espiritual da casa comunicou-se através de conceitos construtivos e comoventes, esclarecendo que, por haver reservado pequena tarefa para si mesma, durante as horas próximas, tornaria ao agrupamento na semana seguinte, de maneira a apreciar os júbilos da efeméride com a desejável amplitude. E a notável sessão foi encerrada com indisfarçáveis sensações de ventura no espírito coletivo. Ribeiro, Pires e Martins, não cabendo em si de contentes, evitaram o bonde, para melhor se entregarem à conversação íntima e longa no retorno ao ambiente doméstico. Não haviam caminhado 1 quilômetro quando foram defrontados por uma senhora de humilde expressão. Aqui com certeza começa a lição da noite, né? Que até agora nós vimos que foi fundado um templo onde maravilhas aconteciam no âmbito da palavra. Vocês observaram isso? Até agora não entramos na ação da caridade. Era através da oratória, das preces, das mensagens maravilhosas. Então, vamos ver se é isso. Não haviam caminhado 1 quilômetro quando foram defrontados por uma senhora de humilde expressão. Não se lhe viam os traços fisionômicos, com suficiente nitidez, mas os pés calçados pobremente, a roupa modesta e limpa e o xale escuro infundiam-lhe a dignidade venerável. Abordou-os franca e reverentemente. Senhores, ajudem-me em nome da caridade. Estou sozinha e é mais de meia-noite. Tenho trabalho urgente em Arrabalde próximo. Entretanto, na posição em que me vejo, sou desconhecida na cidade. E então Súplice acentuou: qual dos 3 me concederá um abrigo até a manhãzinha? Somente até o nascer do sol. Os cavalheiros entreolharam-se assustadiços. Ribeiro, constrangido, manifestou-se hesitante. Infelizmente não posso. Minha mulher não compreenderia. Pires, encorajado, ajuntou: eu também sinto dificuldade. Sem dúvida, estou pronto a praticar o bem. Contudo, a senhora, apesar de credora de todo o meu respeito, é mulher e meus vizinhos não me perdoariam, notando-lhe a presença junto de mim. Martins, por último, falou firme: por minha vez, nada posso fazer. Realmente não sou homem sem lar. Minha família, entretanto, não entenderia a concessão que a senhora está pedindo. Aliás, não é mesmo razoável o que solicita a uma hora destas. Não posso arriscar. Qual foi o tema as 3 palavras que repetiram nas 3 alocuções, nas 3 palestras? Uma que se repetiu em todas elas: caridade. Os 3 falaram em caridade brilhantemente nessa noite, né? E aí vem o teste. Enorme silêncio abateu-se ali sobre os 4, mas Ribeiro lembrou que se cotizassem, oferecendo-se-lhe um leito por algumas horas num hotel barato.
Cada qual ofereceu 5 cruzeiros e a senhora afastou-se com palavras de agradecimento. Acontece, no entanto, que nem Ribeiro, nem Pires e nem Martins conseguiram repousar. Cada um foi para sua casa, mas ficou aquela inquietação interior. Preocupados com o incidente, ergueram-se antes do amanhecer e encontraram-se infinitamente surpreendidos à porta da pensão modesta que haviam indicado à forasteira. Os 3 se encontraram lá. Algo lhes feria a consciência e o coração. Desejavam saber como havia passado a senhora que lhes dirigira a palavra com tão grande confiança e intimidade. Não conseguiram, porém, a mínima notícia, até que, na reunião da semana seguinte, consoante a promessa que formulara Custódia, apareceu. E muito bem-humorada. Através do médium, explicou ao trio assombrado. Sim, meus amigos, aquela senhora era eu mesma, a mentora espiritual do grupo. Com a graça de Jesus, materializei-me em plena rua, a fim de examinar-lhes o progresso em matéria de caridade. Reparei que para vocês ainda é muito difícil abrir a porta do lar. E para nós, como será? Reparei que para vocês ainda é muito difícil abrir a porta do lar, mas se com 10 anos de estudo puderam desatar a bolsa e ceder 15 cruzeiros, sentir-me-ei muito feliz se conseguirem abrir o coração ao verdadeiro amor fraterno daqui a 100 anos. Sorriu expressivamente, embora um tanto desapontada, e rematou. O essencial, porém, é não interromperem de nenhum modo o estudo e o trabalho na direção do alto. Não há motivo para desânimo. Vamos continuar. Meus irmãos, eu acho que é uma grande lição para todos nós, principalmente para aqueles que temos, de repente, a imerecida responsabilidade, mesmo sem muitas condições para tal, de dirigir a palavra, de espalhar a mensagem, de incentivar seres humanos a cultivar as virtudes, a se tornar um ser humano melhor, que é o nosso grande objetivo como seres humanos. É vir ao mundo para buscarmos, de alguma forma, ser melhores um dia após o outro. Mas que lição belíssima! Porque a própria mentora do grupo escolheu os temas. Cada um deles falou sobre a caridade de alguma forma. E na mesma noite ela colocou à prova para ver se a caridade era realmente algo que existia no coração de cada um deles, a ponto de abrir os seus lares para socorrer uma pessoa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aliás, a história da nossa cidade eclética contém casos muito semelhantes a esse daqui. Então, meus irmãos, fica essa lição maravilhosa de que nós temos que buscar sempre a coerência que faz entrelaçar o que pensamos, o que falamos e o que vivemos. Essa, segundo o Mahatma Gandhi, é a felicidade, encontrar a coerência entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Então, para nós todos fica essa lição maravilhosa
dessa virtude da realização, do trabalho, da prática realmente. Porque a caridade, ela é nada mais, nada menos do que o amor em ação. Em ação. E o amor é Deus, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpe o cansaço, porque o texto foi um pouquinho longo essa noite, mas com certeza, mais uma vez, nos deixou lições maravilhosas. Muito obrigado, que Deus seja louvado.